Fala aí, ô cambada. Putada. O tema já tá aí na tela, todo mundo sabe. Vamos lá, a pedrada do dia. Para isso, hoje eu vou furar um pouco minha própria bolha e vou usar um trechinho do Zaratustra 4 do Nietzsche. Zaratustra 4 do Nietzsche, que foi escrito pelo Nietzsche, ele não teve coragem de publicar. Ele fez uma impressãozinha curta e mandou para alguns amigos muito próximos e depois mandou para os amigos devolver-se para ele, porque ele não queria que fosse publicado. E depois foi publicado, ainda bem que foi. Ele tinha preocupações em relação a si mesmo. Com a morte do Nietzsche já não tinha preocupação, pode postar póstumamente. E o que eu vou falar aqui vou fazer a leitura primeiro e depois a gente reflete, tá? O capítulo do Zaratustra 4 chama-se Do Homem Superior. E eu tô falando que eu furei a bolha porque eu não vou estudar nem ler o Zaratustra por hora, não. Vai ser o último livro do Nietzsche que eu vou ler. Que eu já tinha tido essa impressão de que era para ser lido por último, e na vida, na biografia do Nietzsche, a gente descobre que ele fazia essa indicação para os colegas, amigos e admiradores, estudantes que chegavam até ele com a obra já pronta e queria ler. Ele falava, começa pelo Além do Bem e do Mal e termina pelo Zaratustra. E é o movimento inverso. Normalmente as pessoas leem primeiro o Zaratustra, até porque o Nietzsche ficou muito famoso com o Zaratustra. E o próprio livro Zaratustra, conforme a história indica, foi um dos responsáveis pela filosofia sair do ambiente acadêmico e voltar para a vida comum, né, para as pessoas artistas, enfim, estudiosos, povo da literatura, curiosos, se interessarem pela filosofia que durante mais de 1000 anos ficou ali presa no aspecto acadêmico, eclesiástico principalmente, da coisa. Então vamos lá, o capítulo é Do Homem Superior. Eu vou ler a primeira parte, que é o capítulo e tem vários trechinhos, é dividido o primeiro trechinho, o segundo trechinho. Então eu vou ler o primeiro trechinho e o nono, que é o que nos interessa. O primeiro é só para ter um contexto geral. Do Homem Superior. Quando fui pela primeira vez até os homens, cometi a tolice que cometem os eremitas, a grande tolice. Postei-me na praça do mercado. E, quando eu falava a todos, não falava com ninguém. À noite, equilibristas e cadáveres eram meus companheiros, e eu mesmo era quase um cadáver. Mas com a nova manhã me chegou uma nova verdade. Aprendi a falar. Que me interessam praça, plebe, barulho de plebe e longas orelhas de peble? Ó homens superiores, aprendei isto de mim. Ninguém no mercado acredita em homens superiores. E, se quiserdes lá discursar, muito bem, mas a plebe pestaneja e diz, somos todos iguais. Ó homens superiores, assim diz a plebe, assim diz a plebe. Que palavra difícil de falar, né? Ó homens superiores, assim diz a plebe. Não há homens superiores, somos todos iguais, homem é homem, diante de Deus todos somos iguais. E aí, só para fazer um parênteses, não é o Nietzsche que está falando, mas diante de Deus todos somos iguais, diante da lei todos somos iguais, diante da Constituição todos somos iguais, e por aí vai. Agora voltando Nietzsche, diante de Deus, mas agora morreu esse Deus? E diante da plebe, não queremos ser iguais. Ó homens superiores, ide embora do mercado. E esse mercado, essa praça pública que ele está querendo dizer, pode ser muito bem o YouTube. A gente pode fazer uma analogia muito boa com o YouTube. Quem é que tem milhões de views no YouTube? Quem é que é ouvido no YouTube? Não é mesmo? Mas essa introduçãozinha aqui é só para introduzir mesmo. Agora nós vamos no que nos interessa, que é o assunto do dia aí, a pedrada da vez, né? O Nietzsche tem um livro que chama Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, ou Como Filosofar com um Martelo. Olha o nome, olha os nomes que o Nietzsche arruma. Então,
tem que dar pedradas, tem que filosofar com martelo mesmo. Mas vamos lá, é a parte 9 desse capítulo aí, ó. Tende uma boa desconfiança hoje, ó homens superiores, ó corajosos de coração aberto, e mantende secretas as vossas razões. Este hoje é da plebe. Aquilo que um dia a plebe aprendeu a acreditar sem razões, quem poderia derrubá-lo com razões? Olha que coisa mais profunda, né? Isso tem a ver até com o Deep YouTube, é um erro grande que eu cometi. Aquilo que um dia a plebe aprendeu a acreditar sem razões, quem poderia derrubá-lo com razões? Não adianta você conversar racionalmente certas coisas com certas pessoas, com certos idiotas. Não dá, não adianta. Aquilo que um dia a plebe aprendeu a acreditar sem razões, quem poderia derrubá-lo com razões? Ninguém. E no mercado se convence com gestos, mas razões tornam a plebe desconfiada. E, se a verdade alcançou ali a vitória alguma vez, perguntai com boa desconfiança: que forte erro lutou em favor dela? Guardai-vos também dos eruditos, esses vos odeiam, pois são infecundos. Têm olhos frios e ressequidos, diante dos quais todo pássaro jaz sem penas. Eles se gabam de não mentir, mas a incapacidade de mentir está muito longe de ser amor à verdade. Guardai-vos. A ausência de febre está muito longe de ser conhecimento. Não creio nos espíritos esfriados. Quem não é capaz de mentir não sabe o que é a verdade. Caraca, velho, tanta coisa dita num espaço tão pequeno, né? Primeiro de tudo é o seguinte, eu tenho um livro que eu esqueci de pegar, que é uma edição que se chama Assim Falava Zaratustra. É um livro que eu comprei no ano de 2001, tem a minha assinaturinha lá, ou seja, eu tinha 15 anos de idade quando eu comprei esse livro. E esse livro é uma edição baseada na edição do Arquivo Nietzsche, lá da época da Elizabeth Foster, que é irmã do Nietzsche, que tomou conta, aliás, roubou, né, os escritos, roubou os escritos do Nietzsche. É uma edição deturpada, uma edição viciada, uma edição que deve ser atirada ao fogo, ou melhor, não, uma edição que deve ser guardada para você comparar com a edição real, mas ela não deve ser lida como Nietzsche. Para vocês terem um exemplo, o Nietzsche escreve: quem não é capaz de mentir não sabe o que é a verdade. O Nietzsche escreveu isso. A edição Elizabeth Foster, Assim Falava Zaratustra, fala: quem mente não sabe o que é a verdade. Olha a diferença, completamente oposta, né? Então fica esse alerta. Eu esqueci, eu ia trazer o livro aqui, mas eu esqueci, então foda-se. Então vamos lá, qual que é a questão aqui? Eu quis trazer esse texto para um exemplo claro, que é do pessoal da Red Pill. Você aí, que é pica frouxa, você aí vai morrer até o Natal. Quem dera se morresse, não morre, né? Mas olha só, a questão é a seguinte. Vamos lá. Eles se gabam de não mentir, mas a incapacidade de mentir está muito longe de ser amor à verdade. Quem não é capaz de mentir não sabe o que é verdade. Cara, quanta profundidade nesse Nietzsche, né? Esse cara, eu vou te falar, viu? Eita pílula. Olha só, vamos fazer uma analogia. Eles se gabam de não ter mulher, mas a incapacidade de ter mulher está muito longe de ser uma opção racional de não ter mulher. Quando você vê aquele Dom Sandro, todo musculoso, uma coisa é o cara conhecer e no seu conhecimento ele opinar e preferir uma outra coisa. O ser humano ainda é livre, entre aspas, né, com todo o peso dessa palavra liberdade aí para quem acredita no determinismo ou no necessitarismo, para ser mais fiel aí à doutrina.
para escolher. Ninguém é obrigado a ficar com mulher, ficar com homem, casar, ter filho. Ninguém é obrigado. Cada um constrói a sua realidade da forma como entender que é melhor. Desde que não esteja enchendo o saco de ninguém, a pessoa é livre para ser o que ela quiser. A pessoa constrói a sua verdade, a pessoa constrói a sua vida. Agora, a gente não pode confundir uma construção livre e consciente de uma construção que se baseia numa fraqueza e numa mentira para enturmar com sua própria fraqueza. Exemplo que eu vou dar para vocês. É muito fácil ser asceta, é muito fácil não sucumbir às paixões da carne quando você seu peru fica mole, você não tem sensações sexuais. Agora, é difícil a pessoa ficar de peru duro e optar por não comer ninguém. A força tá nisso e não na fraqueza. Porque o que eu vejo do pessoal do Red Pill aí? O pessoal do Red Pill, na sua maioria, são pessoas com gravíssimos problemas de sociabilidade, são pessoas que têm uma interação viciada com a realidade, pessoas que têm uma dificuldade naquilo que é o mais básico do ser humano, que é a sociabilidade. Por sociabilidade que eu estou falando não é ser bonzinho, ser bonitinho, conversar com todo mundo, não. Mas sim você conseguir perceber as nuances sociais. Você perceber aquela linguagem que vai muito além da linguagem falada, que, diga-se de passagem, a linguagem falada é limitante, as palavras limitam o nosso acesso às coisas. As palavras são conceitos imprecisos que não abarcam a totalidade do real. Na interação social, a interação social é feita pelo tom de voz, pela forma que a pessoa olha, como ela mexe os braços, como ela senta. São todo esse espectro gigantesco de forma de ser no mundo é que faz com que você perceba o que o outro ser humano está passando para você e o que você está passando para outro ser humano. Agora, o Red Pill, ele tem essa incapacidade de percepção da realidade e ele tenta se basear pura e simplesmente no que é dito, no discurso falado, no discurso dito. Ele não consegue perceber todas as nuances. Dou um exemplo do Rica Games, sempre Rica Games, um exemplo. A mulher vai puxar conversa com ele e pergunta: o que você faz, o que você estuda, você mora onde? Isso é uma forma da mulher demonstrar que está tendo interesse pela pessoa. Ela está levantando uma bola para o cara chutar. E o Rica Games entendia: o que ela quer saber se eu estou trabalhando, se eu não estou? O que ela quer saber, o que eu faço, se eu tenho curso, se eu não tenho? Como se ele estivesse sendo avaliado por um emprego, quando na verdade a mulher estava só levantando uma conversa para ele. Red Pill, a incapacidade de lidar com frustração, a incapacidade de entender que o outro é um ser com sentimentos, com desejos, essa incapacidade, esse egoísmo mimado, a ponto de que eu já vi cara falando até de solipsismo, sem saber. O cara tá levantando até a teoria do Sartre para poder fundamentar a forma dele de ser no mundo. Solipsismo, eu sozinho. Não existe ninguém perfeito, nem existe alguém que vai satisfazer e vai nutrir as suas falhas, as suas dificuldades. Não, você que tem que resolver isso com você, não a mulher ou as outras pessoas. E essa incapacidade que você tem de lidar com o outro, essa incapacidade que você tem de perceber as nuances sociais, isso não é virtude, não. O fato de você não querer se relacionar porque você não entende não faz de você melhor do que os outros, faz de você um falho. Você falhou, você tem um defeito. E esse defeito pode muito bem ser trabalhado. Agora, ao invés da pessoa reconhecer a sua falha, o seu defeito, e tentar trabalhar em cima daquilo para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais livre, a pessoa constrói toda uma teoria em volta da falha dele. E através dessa teoria da falha, ele tenta construir um discurso de poder. É um movimento bastante similar ao que o Nietzsche identifica na questão da cultura judaico-paulina cristã sobre ou frente às culturas pagãs antigas. O viking, para dar um exemplo bem idiota para ficar fácil de entender, o viking era grandão, fortão, não tinha essa moral burguesa cristã que a gente tem. A moral dele era do forte, era os fortes, era a porrada.
você morre ou você vive, e foda-se, o bicho era bruto, ele chegava, fazia, acontecia. Aí vem com um povo fraco, que não dá conta de brigar com ele. Se for bater na porrada, ele vai morrer, que é o povo da cultura judaico-paulina cristã, vou chamar assim. Qual que foi o movimento que eles fizeram? Na porrada não ia dar, porque o viking, estou dando um exemplo do viking para ficar mais fácil. O viking é forte, grande, bruto, briga, não tem conversa. O outro é fraco. Qual que foi o movimento deles? Você aí que está ligado nas coisas do mundo, você é fraco. Esse mundo é falso, esse mundo é mentiroso. Você aí que quer vencer as coisas na porrada, na violência, isso é errado, isso é pecado. O correto é você dar outra cara a tapa, o correto é você ser manso, é você ficar tranquilo. A virtude é você não ser másculo, não ser fodão, você tem que ser humilde, fudidinho, pequenininho. Ou seja, eu sou virtuoso. A minha fraqueza, na verdade, é força, que é o movimento que o Red Pill fala aí. Transforma a sua incapacidade de relacionamento como se fosse uma virtude e cria toda uma teoria, entre aspas, teoria geopolítica, ideológica, de que há um complô contra os homens na face da terra e tal, só porque o cara não consegue conversar com a menina, não consegue dar um beijinho na menina. Tem um exemplo tão claro disso, aquele Kyoko Kusanagi, que o fim dele foi dar um tiro numa menina no ponto de ônibus e depois se suicidar na hora que a polícia foi atrás dele. Gran finale, né? Grande ato sanctum, fez o Kyoko Kusanagi. Kyoko Kusanagi era merdalheres brancas, merdalheres, colheres, aquela história que os Red Pills gostam de copiar. Foi só a Castor jogar um melzinho na orelha dele, na boca dele, o cara se entregou. Mas só que era um bocó, infantiloide, um idiota. Nunca que uma mulher vai querer ficar com um cara daquele. Por quê? Porque o cara é igual uma criança. O cara quer o peito da mãe, ainda não entendeu que o peito da mãe não é um peito que está à disposição para você ir lá e chupar e mamar, não. O peito da mãe é um ser que está ali também, tem suas necessidades, tem seus desejos, tem suas vontades. E essas vontades muitas vezes se chocam contra a nossa. Essa incapacidade do choque, essa incapacidade de luta, essa fraqueza que vocês têm, não é amor pela teoria de que mulher é ruim, não. Só pode falar que mulher é ruim, cara, só quem conheceu, quem conviveu, quem viveu aí. Agora, quem não viveu não pode. Quem não é capaz de mentir, não sabe o que é a verdade. Porque só aquele que tem contato com a mentira é que sabe o valor que a verdade tem. Você ser incapaz de mentir não é amor à verdade, é simplesmente você é falho, você é incapaz de mentir. A verdade é necessária em você porque você é um incapacitado, então você não sabe o valor da verdade. A verdade só ganha valor quando você é capaz do seu oposto, quando você conhece o oposto. Vocês estão entendendo qual que é o mecanismo da parada aí? Ou está muito difícil de entender? Acredito eu que esteja sendo possível entender isso aí. E eu sou muito contra essa questão dos Red Pills na internet afora, por conta do seguinte: muitas pessoas, igual o Rica é um exemplo, e me parece que o Rica de alguma forma conseguiu pelo menos caminhar um pouco para frente. O fato dele ter sumido da internet me leva a induzir isso. Muitas pessoas poderiam aflorar, poderia conhecer a si mesmo, poderia ficar forte de novo, fortalecer. Só que essas teorias dos red pilados aí, esses velho, e os que não é velho é novo com cara de velho, fica impingindo na cabeça do pessoal mais novo. Aí o pessoal mais novo se adoece com esses discursos, porque eles se acomodam com a sua falha e tendem a acreditar que a sua falha é uma virtude, quando na verdade não é. Não existe virtude na fraqueza, não. Se você é fraco para fazer um negócio, não quer dizer que aquele negócio não presta. Para dar um exemplo bastante idiota, né? Os meninos tudo brincam pulando muro.
Aí justo aquele que não consegue pular o muro é o que vai falar, não, pular muro é ruim, pular muro é feio, não pode pular muro não. É contra as regras pular muro. Porque ele não consegue. O Red Pill é só isso. É simples e claro assim. E eu sei que a situação é muito triste, porque de um lado você tem esse pessoal do Red Pill glorificando as falhas e as fraquezas. E o lado contrário, esse pessoalzinho da psicologia, aí realmente, né, a criança, o jovem fica sem ter para onde correr, cara. Porque a verdade simples e clara que ninguém ensina é que nem o Red Pill, nem a psicologia, nem o médico vai te resolver seus problemas, não. Infelizmente, você tem que identificar o problema e você se resolver sozinho. Não tem muita saída, não. É difícil isso, mas o primeiro passo é você reconhecer sua fraqueza, sua falha. E essa história de você transformar sua fraqueza em virtude simplesmente te impede de você caminhar. Impede. Porque o primeiro passo é você identificar, né? Aquela história, né? O primeiro passo para você obter uma resposta é você saber qual pergunta que você tem que fazer. E nesse caso, nem se perguntar, se pergunta. Eles se gabam de não mentir, mas a incapacidade de mentir está muito longe de ser amor à verdade. Você não acha? Eu acho. Bom, não vou me estender nesse... Não se esqueça, quem nasceu para ser gavião não é galinha. E vice-versa. Porque quem nasceu para ser galinha também jamais será gavião. Um exemplo aí clássico que eu vi esses dias aí no YouTube, de gente tentando ser gavião. Não passa de uma galinha cacarejando. Não. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Não adianta forçar a barra, gente. Gente engraçada, meteórica, é o Vavá. Não, é o que eu ia dizer. O Vavá é engraçado por si só. Ele não precisa nem pôr esparadrapo na cara para fazer piadinha. Eu vou falar de novo. Quem é artista é artista. A pessoa brilha por si própria. O Vavá, eu tava vendo um vídeo, o senhor Adilson postou. Uma história triste, falando sério, que é uma história triste. O Vavá apanhou, acho que de polícia, parece, ele contando. Cômica, né? Só que um espancamento de uma pessoa, um abuso estatal nas mãos do Vavá vira uma história, cara. Que você vê o Vavá contando, gritando, mostrando as pernas. Inclusive ele mostra a perna parece um braço, tadinho do Vavá. O Vavá contando a história, cara. Nossa, foi igual um eclipse lunar. De onde que ele tira isso? Eclipse lunar, cara. Ficou tudo escuro. Cara, é muito engraçado. O cara brilha sozinho. Ele tem luz própria. O Vavá é um grande exemplo de artista aí. Então, gente, não põe a cara aí na internet, não põe fitinha isolante na cara e tentar ser engraçado, porque não dá não. Pois é, não tem jeito, não adianta forçar. Vem de dentro. Aprende. Acho que não dá nem pra aprender com o Vavá. A não ser que você faça um curso. Não tem jeito. Não aprende. Talvez a pessoa... um curso de humorismo, talvez você fique aqueles caricatos lá de stand-up comedy, mas que nem o Vavá. Não, mas não aprende. A pessoa nasce com brilho próprio, não tem jeito. Aí você conta que ele é um cara inteligente. Como é que ele é um poeta? Um eclipse lunar. Ficou tudo escuro. Cara, Não tem como. É igual o Frederic Rocha. O povo morre de inveja do Frederic Rocha, porque não tem base. O Frederic Rocha faz um vídeo andando de bicicleta na rua. Olha o tanto de coisa que acontece. Ele faz um vídeo andando na rua, topa com a mulher passando mal, liga pra SAMU, não sei o que, vira um negócio que nem se você roteirizar. vira um filme. Vira um esquete de humor. A pessoa tem luz, não tem jeito, cara. Tem pessoas que... Cheio de gente tentando aí. Tem gente que tem luz. Dele, né? Tem gente que não tem. Outro exemplo que eu vou dar aqui, ó. A Patricinha, que apareceu de novo aí. Outro exemplo, a pessoa que tem luz. Meteoro, né? Tem luz própria. Não adianta, a pessoa chega. A coisa rende sozinha. Agora, outras pessoas tentando forçar, não adianta. Você força. Olha pra você ver. O limite entre passar vergonha e ser engraçado é muito largo. Quem é engraçado sozinho, cara. Sozinho. Até com a própria desgraça. Agora, quem não é vergonha, mano. É vergonha. Vergonha alheia total. Não tem jeito.
Não tem como. Ou a pessoa tem luz própria ou não tem. E as pessoas que têm luz própria aqui na internet são perseguidas. São perseguidas. Na vida real também são. Na vida real também, mas é porque eu estou dando exemplo de inveja, de internet. De boicote, puxada de... Por que tá todo mundo querendo foder esse moço lá de Jaboatão? Por quê? Né? Porque olha só... Vocês estão também tentando aí pôr o Vavá pra escanteio? Esse caso do Frederick, já que estão falando, ele comete crimes, ele xinga os outros. Ô, pessoal, cá entre nós, se o Frederick Roger vira pra mim e fala, eu vou te matar, você é um vagabundo, cara, é a mesma coisa, com todo o respeito ao Frederick Roger, mas é a mesma coisa que um besouro vinha aqui em casa aprender a falar e falar, ô Maurício, filho da puta. Gente, não tem potencial lesivo. Exatamente. Qual relevância que um Frederick Roger tem no mundo para poder ofender alguém, cara? Com todo respeito, né, ao Frederick Roger. Sabe, é igualzinho o pessoal falava comigo. Você tem que entrar com ação contra esse povo, que esse povo tá te expondo, esse povo falou, gente, qual relevância que esse povo tem, cara? E o Carrasco chamou você de filha da puta, chamou sua mulher de vaca velha. Cara, quem quer Carrasco, mano? Eu vou falar pra vocês. Meu filho, eu sou gavião, eu sou águia. Cara, com todo respeito, ou sem respeito nenhum, né? Se uma pessoa dessa aparecesse me elogiando, é que eu ficava preocupado. Eu falava, puta que pariu, o que é uma ação de filme? Esse cara tá falando bem de mim. Agora, falando mal, sabe que o Frederick Roger vai fazer mal pra quem? O Vavá. Nossa, Vavá nazista. Cara, que Vavá nazista, mano. Vavá nazista, cara. Sabe, é o fim da cueca. É isso que desanima a gente de interagir na internet, no mundo, enfim. Aí vai Vavá nazista. Cara, que mané Vavá nazista, doido. Sabe, é preguiça total. Já até desvirtuou o assunto do vídeo aqui, cara. Era sobre gavião e galinha. Gavião só sobe no pau, gavião só fica de pinto no bico. Lembra? É mesmo. Gavião só sobe no pau. É aquela coisa da raposa. Vamos trocar pela raposa e... Não, mas apesar do gavião ficar só subir no pau e ficar só de pinto no bico, é isso mesmo. Uma coisa é o pinto, cara. Outra coisa é o gavião. E um não mistura com o outro. Os grandes erros da vida, diga-se de passagem, acontecem por conta das pessoas não saberem o seu lugar. Exatamente. E saber o seu lugar não é ser humilde. Eu sei, não é isso não, cara. Não tem complexo de inferioridade, falar que não serve até... Não, é saber do seu lugar, mano. Você tem que saber, porque aí você consegue desenvolver suas potencialidades. Se você é gavião, você tem que voar. Você não pode ficar igual naquele conto do Rubem Alves. É do Rubem Alves aquilo. Isso. Que é o gavião que está dentro do galinheiro lá, coitado. O gavião no galinheiro, ele não sabe ciscar. Ele não sabe cacarejar, ele não sabe bater asa. O gavião é voar. Então o gavião tem que se pôr no seu lugar e fugir do galinheiro, ir embora. O negócio dele é voar e ir embora. Do mesmo jeito, quem é pinto, quem é galinha, não vai saber voar nas alturas, não vai subir lá em cima, então vai pro chão ciscar, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Aí que eu tô falando, o cara que é engraçado, ele é artista, ele vai fazer as palhaçadas dele. E pronto. Agora a pessoa que é sem graça, não faz graça não, vai fazer outras coisas. E se não souber fazer nada também, não faça nada. Então, evite a humanidade de presenciar com... O ser humano já é um bicho tão, sei lá, hein? O povo ainda ajuda nós a apanhar má vontade, fica mais difícil ainda. Ajuda nós aí, gente, por favor. Então é isso. Se você é gavião, você só dorme no pau e só fica de pinto no bico. Mas pelo menos você voa. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. É bonito, que aí depois rima. Gavião só dorme no pau, gavião só fica de pinto no bico. Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só fica de pinto no bico. Isso aí é Gino e Geno, né? Acho que é. Gino e Geno, e aquela música do Gino e Geno, do cachorro, como é que é aquilo? É o Totó, o quê? Ai, cara. Ele tá no quarto. Tem muito tempo. Procura aí, gente. Ai, é o cachorrinho Pitoco. Pitoco. É Pitoco o cachorrinho, cara. Nossa senhora, que música, cara.
Ele tá na sala? Ele tá no quarto? Tem muito tempo? Como é que é? Tem um refrãozinho. É mais um caso que acontece no Brasil. Não lembro não. É que essa música é o seguinte, o cara tinha um cachorro, aí o cara ensinou o cachorro a vigiar a mulher dentro de casa, o cachorro atende o telefone. Aí o cara liga o telefone, o pitoco atende, aí pergunta, a mulher tá em casa? Aí fala, ela tá na sala? Aí eu acho que 2 latidos é sim, 1 latido é não, eu não lembro. É tipo um código. Ele tá... Aí o amante tá lá, né? E o cachorro tá durando. Eu falo, tá no quarto? Aí o cachorro faz, tá, né? Tem muito tempo? O cachorro faz, a casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. É muito legal essa música. Depois a gente faz uma live e toca. Ai, caramba, cara, Gini Geno é muito foda. Eu tô tentando lembrar outras aqui, tem mais música engraçada do Gini Geno. Pitoco escutou, a casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. Ai, cara, começa falando de Nietzsche, Zaratustra e termina falando de Gini Geno, cara. Ai, cara, vai tomar banho. Porque tem que desenhar, tem que traduzir. Isso aqui é um bom professor, ó. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu estou virando um péssimo professor, diga de passagem, porque eu tenho reparado que eu tô ficando numa falta de paciência, que tem hora que eu tenho que morder a língua e eu fico tipo um boneco, acho que eu tô ficando louco, eu fico tipo um boneco, aí eu explico tipo robô. Olha, eu não tô bom pra ser professor não, cara. Aqui no YouTube é porque a gente fala bosta, fala um monte de merda e foda-se, vai falando, o povo escuta quem quiser, escuta quem não quiser. E digo de passagem, eu fiquei, aqui pra encerrar, eu fiquei muito satisfeito de ouvir uma coisa que, quem diria, né, eu digo quem diria porque é uma pessoa que eu não conheço, a Tatiana, que participa do canal do Sr. Adilson. Um dia eu ouvi comentando com o Adilson, que o Adilson estava brincando, né? Quem é que assiste esses vídeos do Bruto? Quem é que tem meia hora para assistir? Que eu estava brincando que eles colocam na velocidade rápida para me ouvir, né? Por causa do sotaque, acredito eu. E aí ela falou, não, eu gosto, eu prefiro o vídeo assim, porque eu faço outras coisas e deixo tocando. A minha ideia, desde o princípio, desde o canal Bruto Rústico e Sistemático, que foi um canal que eu fiz logo depois que o meu canal, que eu tinha um canal desde 2006, cara, eu tinha um canal no YouTube, só que foi deletado por diretrizes da comunidade, naquela época que o YouTube mudou as diretrizes e não avisou, eu perdi o canal. Isso deve ter sido em 2019, salvo engano, acho que foi 2019, que eu fiz o Bruto Rústico Sistemático. A ideia do canal era justamente essa, porque na época eu gostava muito de jogar jogo e ficava jogando jogo ouvindo ouvindo vídeo do YouTube. E eu jogava no notebook e ouvia no notebook. Então eu tinha que colocar vídeo longo para não ter que ficar apertando Alt Tab para ficar trocando. E eu sempre preferi vídeo longo. Por isso que eu ouvia muito vídeo na gringa. A ideia do Bruto Rústico Sistemático era fazer um canal tipo o canal da gringa, um canal de react de pessoas falando. Por isso até que eu fiz aquelas coisas de Deep YouTube. Tava nessa vibe aí, nesse mood, nesse clima. E a ideia era justamente essa, fazer vídeos longos para poder pessoas raríssimas como eu, que gostam disso, poder escutar. Vem na mesma toada do Guitar das amigos do Guitar, que também eles faziam vídeo assim de 1 hora, 2 horas, debatendo assunto, conversando. Era mais ou menos essa a proposta aí. E a Tatiana identificou sozinha, eu nem precisei explicar, ela percebeu essa funcionalidade dos vídeos aqui do canal. Então, que quando eu tô fazendo caixinha, eu coloco a aula tocando ali, vai tocando, eu vou escutando. Então, e isso aí me deixou muito satisfeito, porque a intenção é essa mesmo. E lógico que a intenção é para poucos, né? Primeiro porque, infelizmente, vivemos num país de pessoas empobrecidas, de pessoas, né, que tem que dar o sangue na sua vida e trabalha o dia inteiro, não tem tempo para ficar ouvindo meia hora de vídeo. A verdade é essa.
Depois que os que não trabalham tem probleminha na cabeça e não vai ter saco nem disposição para ficar... Não tem cognição. Não tem cognição para ficar, para acompanhar um raciocínio de meia hora, né? Não consegue, né? O cara não consegue... E um detalhe que tá incomodando gente, quando você sem camisa incomoda, e você também olhando pra mim, não olha pra mim não quando eu estiver falando. É porque eu faço vários vídeos assim, virados assim, ó. Você não sabe se ele olha pra câmera ou se ele olha pra mulher dele. Gente, mas é porque vocês não estão vendo o que ele tá vendo, por isso ele tem que olhar. Cara. E sabe o que eu... Por fim, né? Sabe o que eu acho mais engraçado? Enquanto o pessoal acha que eu aqui falando essas besteiras é bancar o intelectualoide, gente, tem gente aí estudando, fazendo doutorado, fazendo pós-doutorado, tem gente que estuda Nietzsche em alemão, tem gente, entendeu? Aí eu sou intelectualoide, vocês não sabem da missa nem a metade, cara. É muita falta de cultura, muita ignorância desse povo, um bando de retardado, vai me desculpar. Não vou desculpar, não. Um bando de mongolóide, o máximo que consegue fazer de referência é um filmezinho pop de Star Wars, de filme de Poderoso Chefão. O máximo que chega é ali, ó. A barreira intransponível é esses filmeco horroroso de Hollywood, é esses filme cultura pop, que eu nunca assisti, nunca vou ver, diga-se de passagem. Não vejo, não. Prefiro ficar olhando, fazendo a cartografia da parede, que é fazer um mapa da parede. Aí acha que eu sou intelectualoide. Cara, pelo amor de Deus, sai do quarto, sai de casa, vai ver o mundo aí, ó. Tem gente fazendo pós-doutorado em Nietzsche em alemão, indo lá na Alemanha, lá no arquivo Nietzsche, para ler os manuscritos dele em alemão. Eu tô só falando bobagem aqui, ó, falando conversa fiada. Isso aqui intelectualoide, isso aqui intelectualismo, só na cabeça de vocês, acostumados a ver desenho animado japonês aí. E tchau, que eu não vou xingar ninguém mais não. Tchau, fui.